Vamos iniciar a segunda parte do capítulo 1, tubos, materiais e processos de fabricação. Aço carbono galvanizado. Utilizados roscados. Menor relação custo-resistência mecânica. Fácil de conformar. Material de maior utilização. Faixa de temperatura de utilização de menos 45 graus Celsius a 400 graus Celsius. Em alguns casos é possível utilização até 520 graus Celsius. Temperatura limite de oxidação superficial é 530 graus Celsius. Algumas definições de aço carbono galvanizado conforme a norma ASTM. ASTM A53. Material de uso geral em serviços de pouca criticidade. Graus A, baixo carbono e B, médio carbono. Fabricados normalmente de 1/8 a 4 polegadas, podendo ser encontrado em diâmetros maiores. Com costura, solda de resistência elétrica. Também sem costura. Preto, sem acabamento superficial. Galvanizado. Utilização até 400 graus Celsius. ASTM A120. Material de uso de até 10 kg por centímetro quadrado, com temperaturas até 180 graus. Qualidade estrutural. Fabricados de 1/8 a 16 polegadas, com costura, solda elétrica ou sem costura. Preto, sem acabamento superficial. Galvanizado. Não prescreve composição química, material sem garantia de qualidade. Utilização apenas para fluidos de categoria D. Não dobrar a frio. Materiais de aço liga. Aplicável a temperaturas muito elevadas, temperaturas muito baixas, fluidos muito corrosivos, a relação custo-resistência mecânica mais elevada do que a do aço carbono, em geral, menor que a do aço inox. Difícil de soldar, exige normalmente tratamento térmico de alívio de tensões, maior rigor nos ensaios não destrutivos. Faixa de temperatura de utilização de menos 100 graus Celsius a 600 graus Celsius, dependendo da especificação. Algumas definições de aço liga conforme a norma ASTM. Materiais de aço liga. Nós temos ASTM A335, grau P1, P5, P7, P9, P11, P22 e ASTM A333, grau 3, grau 7. O que muda nessa especificação são os componentes químicos e a temperatura de trabalho. Materiais de aço inoxidável. Aplicável a mesmas aplicações dos aços ligas, porém com limites de uso mais amplos. Não contaminação de fluido conduzido. Segurança operacional. Relação custo-resistência mecânica mais elevada que a do aço carbono e, em geral, maior que a do aço liga. Não tão complicado de soldar. Faixa de temperatura de utilização de menos 273 graus Celsius a 650 graus Celsius, dependendo da especificação. Algumas definições de aço inoxidável conforme a norma ASTM. Em materiais de aço inoxidável, a ASTM se classifica como AISE, por exemplo, AISE 304, 304L, 316, 316L, 321, 347 e 405. Em todas elas, se alteram os limites de temperatura de trabalho máximo e mínimo, como vocês podem ver aqui.
Também se alteram a composição química. E o único que tem classificação ferrítica é o WISE 405. Seções transversais de tubos sanitários. A dimensão externa dos tubos coincidem com a medida de polegada real. Por exemplo, 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. O tubo OD de 1 polegada tem um diâmetro externo também de 25,4 milímetros. Porém, os tubos de 1 polegada a 3 polegadas têm a parede de 1,5 milímetros. Já o tubo de 3 a 6 polegadas tem a parede de 2 milímetros. Normalmente utilizado em instalações de empresas alimentícias, farmacêuticas e químicas, conforme a ASTM A270, com costura trefilada e fornecido em aço inox 304, 304L, 316, 316L, com ou sem polimento. Materiais aço inoxidável OD. Trabalhos em alta e baixa temperatura, condução de líquidos corrosivos, solda automática por fusão, sem adição de material, decapado ou com acabamento sanitário, polido interno e externo, livre de rebarbas. Pressão varia de 16 a 96 kg por centímetro quadrado, de acordo com o diâmetro do tubo. Temperatura de trabalho de até 600 graus. Extremidades de tubos. Tubos de face plana ou ponta lisa. Extremidades biseladas ou chanfrada. Os tubos de face plana têm as extremidades retas e utilizamos em conexões de encaixe e solda. Já o de extremidade biselada ou chanfrada, temos dois tipos de chanfro. Diâmetros menores de 3/4, utilizamos um chanfro com um ângulo só. Conforme abaixo, 37 graus e meio, com mais ou menos 2,5 graus de tolerância. Já com diâmetros maiores que 3/4, é utilizado dois ângulos, um ângulo de 10 graus com mais ou menos 1 grau de tolerância e o outro ângulo com 37 graus e meio com mais ou menos 2,5 graus de tolerância. Rosca NPT média e alta pressão. Rosca BSP baixa pressão. Aqui nós temos a diferença entre a rosca BSP e NPT. Como vocês podem ver, o traçado da rosca BSP, ela tem um traçado senoidal. Já a NPT tem um traçado trapezoidal. A conexão fêmea da rosca BSP, ela é de rosca paralela. Já o macho, que é o tubo, de rosca cônica. No caso, o NPT, a fêmea tem a rosca cônica e o macho, que é o tubo, também com rosca cônica. Aqui nós vemos o passo de rosca interna paralela e o passo de rosca externa cônica e o ângulo de inclinação. Metais não ferrosos. Em metais não ferrosos nós temos cobre, latões, cobre-níquel, níquel e ligas, metal monel, chumbo e titânio. Porém, falaremos sobre cobre. Seções transversais de tubos de cobre. A dimensão externa dos tubos não coincidem com a medida de polegada real. Por exemplo, 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Já o tubo de cobre de 1 polegada tem um diâmetro externo de 28 milímetros. Tubos de 1 polegada classe A têm a parede de 0,60 milímetros, variando com a espessura conforme diâmetros e pressão de trabalho. Pressão de trabalho, verificar em tabela. Os tubos de classe E,
utilizamos em água fria e quente, em instalações de incêndio. O tubos de classe A, gases combustíveis e gases medicinais. O classe I, em instalações de alta pressão e vapor. Materiais de cobre. Boa resistência química, boa resistência à corrosão, fácil manuseio, pouca tendência à incrustação, boa resistência mecânica, longa vida útil e reciclável, sem costura, com temperatura de trabalho de menos 180 a 200 graus Celsius. Tubos não metálicos. Em tubos não metálicos nós temos materiais plásticos, cimento e amianto, transite, concreto armado, barro vidrado, elemento borrachas, vidro, cerâmica, porcelana e etc. Em materiais plásticos nós temos PVC, cloreto de polivinila, PP, polipropileno, PID, polietileno de alta densidade, acrílicos, acetato de celulose, epóxi, poliésteres, fenólicos e etc. Porém, falaremos sobre PVC, PP e PID. Seções transversais de tubos de PVC linha de água. A dimensão externa dos tubos não coincidem com a medida de polegada real. Por exemplo, 1 polegada é igual a 25,4 mm. O tubo de 1 polegada de PVC de água tem um diâmetro externo de 32 mm. Tubos de 1 polegada têm a parede de 2,1 mm, variando a espessura conforme os diâmetros, com a temperatura de trabalho de 20 graus Celsius. Pressão de trabalho, diâmetros de 20 a 50 mm, 7,5 kg por centímetro quadrado. Diâmetros de 60 a 110 mm, 10 kg por centímetro quadrado. Normalmente utilizado em instalações de água potável. Seções transversais de tubos de PVC linha de esgoto. As dimensões externas dos tubos, as medidas se aproximam da polegada real. Por exemplo, 2 polegadas é igual a 50,8 mm. Tubo de 1 polegada de PVC de esgoto, diâmetro externo 50 mm. Como vemos abaixo, 50 mm o diâmetro externo, 46,8 o diâmetro interno. Os tubos de 2 polegadas, a parede é de 1,6 mm, variando a espessura conforme os diâmetros de série normal e reforçada, que é 1,8 mm. É de 45 graus Celsius, série normal, e 75 graus Celsius, reforçado. Pressão de trabalho varia de acordo com o diâmetro, de 1.500 a 23.790 PA. Normalmente, utilizado em redes de esgoto e pluviais. Seções transversais de tubos PP, polipropileno. As medidas externas dos tubos não coincidem com a medida de polegada real. Por exemplo, 1 polegada é igual a 25,4. O tubo de 1 polegada PP, o diâmetro externo dele é 32 mm. Como vemos abaixo, 32 diâmetro externo, 25,6 o diâmetro interno. O tubos de 1 polegada PN, 32 mm. Como vemos abaixo, 32 mm diâmetro externo, 28,4 o diâmetro interno. Tubos de 1 polegada PN 6 kg por centímetro quadrado, norma DIN 8074. A parede é de 1,8 mm, variando a espessura conforme o diâmetro e classe de pressão. Com a temperatura de trabalho de menos 40 graus a 60 graus Celsius. Pressão de trabalho para a norma DIN e ISO. Classe PN 2,5 kg por centímetro quadrado, 3,2 kg por centímetro quadrado, 4 kg por centímetro quadrado, 5 kg por centímetro quadrado, 6 kg por centímetro quadrado, 8 kg por centímetro quadrado, 10 kg por centímetro quadrado, 12 kg e meio por centímetro quadrado, 16 kg por centímetro quadrado e o PN 20 kg por centímetro quadrado. Essas são as classes de pressão que temos para os tubos PID.
normalmente utilizado em instalações de produtos químicos. Materiais plásticos. Resistência à corrosão, leves, custo mais baixo que materiais metálicos de alta resistência à corrosão, são em geral de fácil manuseio, faixa de temperatura de utilização de menos 200 graus Celsius a 260 graus Celsius, dependendo da especificação. Plásticos, custo e aplicação. Nós temos, como já falamos, polietileno, o custo é baixo, a aplicação dele em ácidos minerais, álcalis e sais, temperatura limite de menos 30 graus a 80 graus Celsius. Já o PVC, custo baixo, utilizado para água, esgoto, ácidos, álcalis e outros produtos corrosivos, temperatura de menos 40 a 65 graus Celsius. O PTFE, custo alto, mais vantajoso como revestimento e utilizado de menos 200 a 260 graus Celsius. O polipropileno, custo baixo, utilizado em água contaminada, temperatura de trabalho de menos 5 a 90 graus Celsius. O PID, custo baixo, utilizado em água de incêndio, gás, boa resistência mecânica, temperatura de trabalho de menos 40 graus Celsius. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês, logo abaixo, clicarem nessa setinha verde aí e dar um curtir para que eu possa estar produzindo mais vídeos para vocês. E se quiserem, podem estar se inscrevendo em meu canal para receber informações sobre novos vídeos postados. Até o próximo. Obrigado.